Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Bora analisar mais uma empresa americana. Hoje a gente vai dar uma olhada aqui na PayPal, uma empresa que despencou mais de 70% desde o seu topo histórico, e a gente vai ver se a gente encontra alguma oportunidade nela, beleza? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo que seu tempo é importante. Então bora lá galera, vamos falar um pouco aqui sobre a PayPal, tá? Uma empresa que eu acredito que a grande maioria das pessoas conheçam, né? Ela é uma empresa mais antiga, bem icônica, lá de 1998, que eu acredito ser a primeira fintech do mundo moderno, né, do mundo digital. Foi fundada por pessoas de peso aí, como Elon Musk, Peter Thiel, né? Então, ela foi responsável pelos primeiros bilionários do Vale do Silício. Então, ela tem uma importância muito grande aí para a história, principalmente dos bancos digitais, né? E que tá até hoje entre a gente. Claro, não tem todo aquele glamour, toda aquela atratividade que teve nos últimos 20 anos, já que ela tem vários concorrentes, mas não deixa de ser uma empresa aí muito importante pra gente. E hoje a gente vai dar uma olhada aí se a gente encontra alguma boa oportunidade de entrada nela, beleza? Então vamos lá, galera, vamos naquele esquema, tá? A gente vai dar uma olhada aqui nos números da empresa, depois a gente dá uma olhada no gráfico para ver se acha algum ponto interessante e por fim a gente dá uma pincelada no cenário que ela tá inserida aí para achar algumas oportunidades, alguns riscos e decidir se é ou não uma boa oportunidade de compra, beleza, pessoal? Então vamos lá. Hoje ela é negociada aqui a 72 bilhões de dólares. Não é uma empresa tão grande assim, ela já foi muito maior, caiu bastante, eu vou mostrar para vocês. Não paga dividendos e já em relação ao seu DRE, a gente vê um DRE bacana aqui, né, pessoal? A gente vê que ano após ano ela vem crescendo aqui a números muito bons, tá? A maioria dos anos ela cresce mais de 2 dígitos e até 20% ao ano, que é bem bacana. O problema pegou aqui a partir de 2022, que ela cresceu só 5,8%, depois menos de 10, voltou para 7. Então aqui ela desacelerou bem o crescimento, começou a preocupar o mercado e já trazendo um dado interessante aqui, tá? Que é o mercado de pagamento digital, tá? O crescimento do mercado de pagamento digital. A gente vê que hoje é um mercado que gira em torno de 10 trilhões de dólares em 2024 e que tem a tendência aí de chegar a 32 trilhões de dólares até 2033, um crescimento de 13,6%. E se a gente vê aqui, atualmente ela está num crescimento mais lento do que o crescimento do setor, e isso dá uma desanimada aí no mercado, né? Os acionistas não gostam de ver uma empresa que cresce menos do que o setor, né, pessoal? Em relação ao custo de mercadoria, a gente vê que é um valor um pouco acima do que se espera para uma empresa de tecnologia, né? Um pouco mais de 50%, mas tudo bem, tá? A despesa operacional também é um pouco alta, um pouco acima de 50% do lucro bruto, que eu julgo ser saudável. Então ela tem os custos um pouquinho alto, tá? Restante das linhas tudo ok. Vamos dar uma olhada aqui no lucro líquido e a gente vê que ele reflete bem aqui em relação à receita, né? A gente vê que ele tinha o lucro líquido crescendo de maneira bem saudável, 2 dígitos aqui todos os anos. Aqui em 2020, por conta da pandemia, tá? Ajudou muito a PayPal, a pandemia, a gente vai ver isso no gráfico. Ela subiu 70% e depois estagnou, né, pessoal? Ela entregou aqui 4 bilhões em 2020 e depois ficou estagnado e tá basicamente nesse valor aí de 4,5 bilhões, né? Então, ou seja, ela estagnou total em relação ao lucro líquido e isso tem, de certa forma, afastado os investidores, beleza? Em relação ao seu balanço patrimonial, a gente vê que ela tem um patrimônio líquido bem interessante aqui, tendo seus melhores anos da história, tá? Em 20 bilhões. Dívida líquida dela também super controlada, ela operava em negativa aí. A maioria dos anos, atualmente, ela tá com 1 bilhão aqui de dívida líquida, mas bem controlada em relação ao seu patrimônio líquido. E em relação ao fluxo de caixa aqui, também a gente vê que é um fluxo de caixa crescente bem interessante. E o que mais chama a atenção aqui dos investidores que acreditam na empresa é essa emissão e retirada de ações. Ela tinha por política comprar ações, mas ultimamente, nos últimos anos, ela tem acelerado aqui, ela tá comprando muita ação da própria empresa e tem muito acionista que gosta desse movimento, tá? De uma compra intensa de ação por parte da empresa, por vários motivos. O primeiro é que a empresa pode acreditar que ela tá desvalorizada, mas de qualquer forma, ela tá diminuindo, né, o tamanho do bolo. Então, se você tem uma ação e ela tá recomprando, você vai ser dono de uma fatia maior do bolo. Então tem muito acionista que gosta de ver esse movimento e o movimento da PayPal tá bem agressivo nesse sentido, beleza, pessoal? Em relação à previsão de receita, a gente vê que ela tem uma previsão de crescer a receita para os próximos anos, porém é um crescimento bem mais modesto do que ela já apresentou nos últimos anos, né, pessoal? Então a gente vê que ela vai sair aqui de 31,6 bilhões em 2024 até 38 em 2028. É um crescimento aí que beira os 6, 7% ao ano, bem inferior à média do setor, tá? Então isso afasta um pouco aí os investidores. E em relação aos números, bora dar uma olhada aqui na situação do valuation e do desempenho dela. E hoje a gente vê que ela é negociada, ó, tô no anual aqui, a gente vê que ela é negociada a um PL aqui de 17,8 e é um PL muito bom, pessoal. Isso é um dos grandes atrativos da empresa, tá? A gente pode ver que em relação aos últimos anos aqui até 2015 é um dos menores PLs aqui, só 2023 foi 16 aqui, mas em geral é um PL bem inferior. Ela foi negociada aqui a 50, 60, né? Ela era colocada na prateleira de uma empresa
empresa premium. Hoje ela tá com PL de 17, tá? Que em geral não é tão barato, mas comparado com o histórico, comparado com outras empresas de tecnologia, fintechs, tá um PL bem interessante. Outras métricas aqui interessantes é o valor da empresa sobre EBITDA, que tá 11, né? Bem inferior aqui a uma média de 30, 40, 50, que ela já operou. Relação de preço sobre fluxo de caixa, 11, que também é bem inferior à média dos últimos anos, né, pessoal? Então, assim, em relação ao valuation aqui, a gente vê uma empresa interessante, tá? Eu vou mostrar no gráfico aí que ela caiu bastante nos últimos anos, porém, os números não estão tão ruins assim, e é por isso que o valuation acaba virando um atrativo para investir nela, beleza? E em relação às suas margens, como eu mencionei, a margem bruta dela hoje gira em 42%, se espera um pouco mais de uma empresa de tecnologia, pelo menos 50%, mas o que mais me chamou aqui a atenção foi a margem líquida dela, que hoje está em 16,5%, é a melhor margem líquida dela na história, com exceção de 2020, porque ela ganhou muito dinheiro, né? Então ela conseguiu ser mais eficiente, mas em geral 16,5 é uma margem bacana aí para a empresa, ou seja, tá bem saudável aqui também, beleza? Bom, pessoal, em relação aos números é isso aí, tá? O que a gente enxerga aqui? Ela era uma empresa que tinha um crescimento bem acelerado, vários anos ela cresceu mais de 20%, e por esse motivo ela era negociada a um valuation premium, né, que chegava a 50 vezes o PL, e nos últimos 3 anos ela desacelerou bastante aí, né, principalmente pós a pandemia, ela teve um boom gigantesco pós a pandemia, e depois ela desacelerou bastante, tendo crescimento aí de 7 a 8%, crescimento que inclusive é inferior do setor, porém, fluxo de caixa positivo, balanço patrimonial bacana, as melhores margens da história, o melhor valuation da história, ou seja, em relação aos números aqui, a PayPal não é mais a PayPal de antigamente, porém, ela é uma boa empresa sim, e agora a gente vai dar uma olhada no gráfico, beleza? Então bora lá dar uma olhada aqui no gráfico da empresa, estou no semanal, estou sem nossas linhas de estudo e vamos entender o que aconteceu com essa empresa, ela tem um gráfico extremamente curioso. Então, obviamente, a gente precisa dividir ela em dois momentos, tá bom? A gente vai dividir ela do IPO, que foi em meados de 2015 até meados de 2021. E se a gente der uma olhada aqui, desde o IPO até sua máxima, a gente teve um crescimento aí de 670%, um crescimento bem bacana aí. Quem pegou ela no começo, nessa subida, se deu bem, tá? Porque ela teve um movimento bem tranquilo, tá? Lembrando que a pandemia tá exatamente aqui, ela teve uma queda de 25 a 30% na pandemia, e da pandemia até a máxima aqui em pouco mais de um ano, ela subiu 250%, tá bom? Um movimento bem bacana aqui, que a gente já vai explicar ele, tá bom? E aí depois é que a coisa degringolou aqui, pessoal. Desde a sua máxima aqui em meados de 2021, em um movimento muito rápido aqui, ela voltou 80%, e desde então ela se encontra nesse canal aqui desde agosto de 2022, né? Ou seja, 3 anos praticamente presa de lado, a empresa praticamente morreu aqui, né, galera? Ninguém tem mais interesse na PayPal. Dito isso, ela tá presa nesse canalzinho aqui, tá bom? Não consegue sair, esboçou, seja com boas notícias, más notícias, não interessa, ela quase virou que uma small cap, né? Então o que a gente vai fazer aqui é entender o contexto do que aconteceu, tá bom? Por que aconteceu esses dois movimentos, tanto essa subida como essa descida aqui. Bom, vamos lá. A gente tem a pandemia aqui, tá? E a pandemia é o grande divisor de águas para essa empresa, tá bom? O que aconteceu aqui é o seguinte, depois da pandemia, a empresa teve uma explosão de faturamento, né? Como a gente viu lá na receita, ela cresceu pra caramba lá em 2021, porque como as pessoas não saíram de casa, elas consumiam muito ali coisa online, né? E a PayPal surfou essa onda aí, tanto que do fundo da pandemia até a máxima, né, ela subiu 250%, e aí que o problema começou. A diretoria da PayPal começou a ficar deslumbrada aí com os resultados, começaram a projetar novos resultados para o futuro completamente racionais, tá? Eles foram extremamente otimistas, o mercado comprou essa ideia, por isso que começou a levar, parecia que a PayPal ia para um novo nível, né? Parecia que a PayPal ia se colocar quase no patamar de uma Nvidia, tá bom? E o que aconteceu aqui em meados de 2021, quando a pandemia já começou a sentar, quando a poeira já começou a baixar, eles colocaram o pé no chão e falaram, galera, sabe aqueles resultados que a gente falou que iam vir bem altos? Então, a gente meio que vai ter que revê-los, tá? Não vai vir tão alto assim. E eu já falei algumas vezes aqui e repito, tá? Se tem uma coisa que o mercado detesta com todas as forças, é quando uma empresa aí faz a revisão dos seus lucros, né, para baixo, tá? O mercado detesta. Então, esse foi um dos principais motivos pela queda aqui momentânea, além de outros, tá bom? Foi uma espécie de tempestade perfeita. Começaram a vir outros concorrentes aqui da PayPal, tá? A própria Amazon, o Google começaram a lançar os seus métodos de pagamento, então isso atrapalhou um pouco. Eles começaram a tomar decisões bem questionáveis, mostrando que eles estavam completamente perdidos, como essa aqui, tá? Que foi uma matéria aqui de outubro de 2021. PayPal quer comprar Pinterest por 45 bilhões, com foco em comércio eletrônico. Então o mercado não entendeu muito bem qual que era o lance disso, né? Falou, para que a PayPal
quer comprar o Pinterest, tipo, a Pinterest nunca nem foi uma plataforma que saltava os olhos de ninguém. Então, esse tipo de decisão começou a colocar em xeque aí a liderança da PayPal, demonstrando que eles estavam sim meio perdidos, tá bom? E apesar dos lucros terem aumentado, né, eles conseguiram ainda manter um crescimento, não foi nem de perto o que o mercado imaginava, né, em relação ao futuro da PayPal, e fez com que ela recuasse tudo aqui e caísse meio que num limbo aqui, meio que numa geladeira das ações, e ninguém mais quer saber delas, beleza? Dito essa contextualização, pessoal, bora aqui pro diário para entender o que a gente está vendo aqui. Vamos botar algumas linhas para nos orientar aqui. Então vamos lá, a gente mencionou que ela tá nesse canal aqui, né? Ela bate aqui no fundo, bateu no topo, aqui na época do auge do Trump lá das tarifas, bateu aqui no fundo e subiu 35%, né? Então, ou seja, ela se encontra no meio desse canal. A gente tem aqui como principal alvo, se ela voltar no topo do canal, 22%. Se ela voltar aqui mais uns 20 e poucos por cento, beleza? Então, assim, em termos gráficos, é difícil tomar uma decisão agora, tá? Ela tá na parte de cima do RSI, no próprio semanal também tá na parte de cima, e no 4 horas aqui também. Então, o ideal seria que ela retornasse, talvez para esse fundo, ou que fizesse um pullback, que trouxesse o 4 horas para essa região, como fez aqui, porque daria para tentar comprar com um pouco mais de conforto, né, pessoal? Vamos comparar com algumas casas de análise aqui. Então, a própria TradingView tem um viés de alta para ela entre 80 e 120. Então a gente estaria falando de 80 um pouco aqui para cima, 120 a gente já estaria falando aqui numa explosão bacana aqui de 60%, claro, bem longe dos topos aqui, mas seria um retorno realista para um topo aqui interessante, ou seja, é um alvo bacana, é um alvo bem viável pensando no valuation, tá? E nas entregas da empresa. Em relação a algumas outras casas de análise, Barclays, JP Morgan, a gente tem aqui ó 110, 125, 110, 90, 100, ou seja, entre 90 e 120, né? Então 90 a gente teria o topo, né? Esse topinho aqui que eu mencionei, onde tá essa linha aqui, eu acho bem viável, seria o primeiro alvo. A 120 que seria o alvo de cima, tá, pessoal? Eu acho bem razoável. Então, as casas de análise tem como primeiro alvo aqui, segundo alvo aqui, ou seja, uns 60%, tanto a TradingView como outras casas de análise. Eu, sinceramente, acho bem viável, tá? Faz bastante tempo aí que ela tá nessa região aqui de baixo desse canal, sendo que os lucros estão vindo, ou seja, se ela tá de lado e os lucros estão aumentando, o valuation fica atrativo, né, pessoal? Então, a gente enxerga aqui graficamente uma boa oportunidade sim de compra, desde que ela seja comprada na região certa. Como eu mencionei, para mim a região certa seria num pullback aqui de 10, quem sabe até os 20% para comprar com mais segurança, beleza, pessoal? Bom, galera, para a gente finalizar aqui o vídeo, a gente precisa bater um papo muito rápido aqui sobre o cenário que ela está inserido aqui, porque é uma situação muito curiosa, tá? A gente precisa entender se a empresa tá morrendo, se é melhor deixar para lá, partir para outra, ou se de fato a gente está diante de uma oportunidade aqui, mesmo que não seja aquela PayPal de 10 anos atrás, mas que seja alguma coisa aí que tenha alguma atratividade em relação ao investimento, tá bom? Então vamos passar alguns dados interessantes aqui, tá? O primeiro dado interessante aqui é a quantidade de usuário. Hoje a PayPal conta com mais de 430 milhões de usuários, tá bom? Mundo afora. É um número bem grande, porém é um número estagnado, tá? Então a gente vê aqui que desde o primeiro quarto de 2022, ela tem muita dificuldade de crescer a base de usuário, né? O que faz a gente entender que ela basicamente chegou no seu topo, tá? Ela tá com a receita crescendo, porém ela tá com muita dificuldade de crescer aí, de expandir em relação ao número de usuários, beleza? Outro dado muito interessante aqui que me chamou a atenção é o market share da PayPal. E hoje ela conta com um market share de 45% aí do mercado mundial dessas transações online, e isso é um mercado gigantesco, pessoal. Ela é seguida aqui pela Stripe em segundo lugar. Stripe, para quem não conhece, é uma empresa muito semelhante aí à PayPal, tá? Ela basicamente faz esse serviço de transações online entre empresas, entre pessoas físicas, né, para você fazer compras, né, reservas, enfim, é uma concorrente direto, e a gente pode ver aqui que ela tá bem atrás, seguido por outras empresas aqui, porém a PayPal ainda é líder disparado no segmento. Outro dado que eu achei muito interessante aqui é esse aqui, galera. 56% dos americanos dizem ter uma conta na PayPal. É bastante gente. A PayPal tem como principal mercado os Estados Unidos, mas que a metade aí do mercado adulto lá tem uma conta na PayPal, e isso é muito bacana. Já falando aqui do mercado americano, eu trouxe o market share das plataformas aqui nos Estados Unidos, e a gente vê que o PayPal é líder com 37%, seguido pela Venmo aqui com 15%, mas o que é importante aqui é o seguinte: essa empresa Venmo é do grupo PayPal, ela tem serviços muito semelhantes ao PayPal, porém ela é voltada para um público mais jovem. Eu queria entrar no site da Venmo, mas infelizmente eu não tenho acesso aqui por estar no Brasil, é uma empresa que só atua nos Estados Unidos, mas a Venmo aqui é um serviço de pagamentos móvel de propriedade da PayPal,
PayPal, ou seja, tem serviços muito semelhantes aí, ela consegue transacionar valores entre pessoas físicas, pessoas jurídicas, tá? Então, o que a gente tem que tirar aqui é que basicamente nos Estados Unidos, nesse setor, a PayPal tem mais de 50% de market share e isso é bem impressionante. Outro ponto que corrobora aqui para demonstrar a importância da PayPal lá nos Estados Unidos é esse vídeo aqui que eu peguei do Crossroads, um canal americano que também faz análises de ações aqui, e eu tive que pegar de alguém essa informação porque eu não tenho uma conta na App Store, tá? Muito menos na App Store americana, e o que eu queria mostrar é justamente aqui, que é o que ele tá mostrando, que a PayPal hoje em dia é o 22º aplicativo mais baixado da App Store americana, isso não do setor financeiro, geral, tá? Ela fica na frente aqui de Airbnb, do próprio Discord, ou seja, até hoje o PayPal é um aplicativo extremamente baixado lá nos Estados Unidos, o que faz eu acreditar que tem muita gente entrando aí no ecossistema da PayPal, mais um ponto muito positivo para ela. Bom, pessoal, feito todo esse estudo aqui, eu entendo que a gente está sim diante de uma oportunidade, tá bom? Existem dois motivos ao qual o mercado leva uma ação lá para baixo, ou porque ela está exagerando no movimento, ou porque nós estamos diante de uma empresa que está morrendo ou que está muito mal, tá bom? Eu vou trazer um dado interessante aqui para comparar para vocês entenderem. Pessoal, esse aqui é o gráfico da Intel, tá bom? A Intel tem uma situação parecida com a PayPal, tá? Desde a máxima histórica aqui, ela já caiu 70%, tá meio travada aqui embaixo, tentando se recuperar, tá numa situação gráfica muito parecida com a da PayPal, tá bom? Agora vamos dar uma olhada rápida aqui nos números da Intel para vocês entenderem o que eu tô falando. A Intel era uma empresa excelente aqui até 2021, tá? Entregando quase 80 bilhões. Aí 2022, 23, 24 caiu drasticamente a receita dela. E olha esse dado aqui, galera. Olha que absurdo aqui. O lucro líquido da Intel era um lucro bacana, que ia subindo 20 bilhões aqui. Olha o que aconteceu. Saiu de 20 para 8, para 1, para menos 18 bilhões. Já tá em menos 19 bilhões, galera. Olha que absurdo. Ela saiu de um lucro de 20 bilhões para um prejuízo de 20 bilhões. Vocês entenderam a diferença? PayPal não tá nem perto de estar nessa realidade. Essa sim é uma empresa que justifica cair 80%. Olha o fluxo de caixa dela, pessoal. Era um fluxo de caixa super saudável aqui. Aí 2021 começou a torrar todo o dinheiro. Já tá em menos 15 bilhões, tá bom? Olha a recompra de ação. Era uma empresa que recomprava ação. Atualmente ela tá injetando ação no mercado. Ou seja, ela tá num caminho totalmente oposto aí da PayPal. E as duas estão com uma situação gráfica muito semelhante. Entenderam a diferença que eu quero trazer aqui? Então, apenas concluindo aqui, tá? A PayPal, na minha opinião, não é uma empresa que tá morrendo. Tudo bem, ela não é a mesma empresa que ela era há 5, 10 anos atrás. Ela teve problema sim de gestão, decisões equivocadas, um otimismo equivocado, tá bom? Mas é engano falar que ela é uma empresa que tá morrendo, tá bom? Eu acredito que comprando ela no valor certo aí para minimizar os riscos, ela tem potencial sim de voltar para as máximas? Não, eu acredito que não. Mas de fazer uns 50, 60%, eu acho totalmente viável. É uma empresa que eu vou manter no meu radar e assim que ela atingir um preço que eu me sinta confortável, eu devo sim montar uma posição, beleza, pessoal? Então é isso, galera. Espero que tenha ajudado vocês no estudo, tá bom? Lembrando que tudo isso aqui é a minha opinião, eu ainda tenho que estudar mais sobre a PayPal. É um case bem complexo, tá bom? Mas que pode sim ser uma boa oportunidade e espero que ajude a você nos seus estudos, beleza? Do mais, vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Falou!